O mundo espiritual, invisível aos nossos olhos, está mais presente em nossas vidas do que imaginamos. Começamos a análise de uma obra que nos mostra claramente o quanto o que pensamos e cultivamos pode influenciar a nossa vida, nossos deveres espirituais e a nossa saúde física. Apresentamos o podcast baseado na obra Trilhas da Libertação, com Guaraci de Lima Silveira. Olá, prezados ouvintes, prezadas ouvintes do nosso podcast Trilhas da Libertação, livro psicografado pelo Divaldo Franco, o espírito que o ditou é o Manuel Filomeno de Miranda. E nós estamos agora entrando no capítulo 15 do livro Advertências Salvadoras. Você observa, né, amigo e amiga, que este livro ele traz informações preciosas para nós. Por quê? Porque o Filomeno está falando sobre processos obsessivos entre encarnados e desencarnados como consequências de atos realizados no passado. Então, mais uma vez, corrobora aquilo que nós sempre falamos em nossos estudos, que não existem vítimas, existem espíritos em acertos de contas, que a lei divina permite que eles se encontrem e subsidiam esses encontros para que todos nós nos ajustemos uns com os outros. Isso nos leva sempre a ter em mente aquela mensagem de Jesus, né? Amai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque inimigo, perseguidor, caluniador não acontece de graça. Alguma coisa temos a ver com isso. Se não nesse presente, como diz Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, se não nesse presente, mas sim em existências anteriores. Então, nós não temos que ver a vida apenas por uma existência física. Temos que entrelaçar essas existências para entendermos o porquê de certas coisas que nos acontecem. Então, vamos lá ao capítulo 15, Advertências Salvadoras. O sexo em desalinho, sob o comando do egoísmo, responde por grande número de aflições que atormentam a criatura humana. Remanescente dos impulsos primitivos da reprodução animal, escravizado às paixões do orgulho pessoal, constitui uma herança pesada no processo da evolução do ser humano, enquanto prevaleça, dará curso aos espetáculos hediondos que denigrem a história graças às suas fixações nos caprichos sórdidos que geram a infelicidade e o desar. A força sexual, à semelhança de uma torrente impetuosa de água deixada à solta, espalha pânico e morte. Canalizada, preserva a vida. Desse modo, conduzi-la de forma segura para ser útil deve ser o pensamento e desejo do ser inteligente, que assim vai superando os seus limites mediante as sábias conquistas do sentimento e da razão. Olha que interessante essa imagem que ele faz, que o sexo desorganizado parece uma torrente de água que você não dá conta. Agora, ela canalizada, então ela é útil à vida. A sexualidade, meus amigos, minhas amigas, é da lei divina. É a força que nos sustenta na vida, uns com os outros, pela troca de qualidades nobres dentro da honra, da dignidade e da nobreza. Fora isso, ela é uma coisa desorganizada, onde eu não respeito ninguém, eu faço o outro de objeto. E também me sinto objeto desse outro. A sensualidade é a ressonância da sexualidade. Então, uma sexualidade baseada na honradez, na dignidade, na nobreza, ela terá uma sensualidade equilibrada. A sensualidade como canal de atração, mas equilibrado, tranquilo, belo, digno, nobre. E essa sensualidade desorganizada faz da pessoa uma serpente, serpenteando ambientes e promovendo perigos incalculáveis para quem faz e para quem entra nesse campo. Cuidemos da nossa sexualidade, porque ela é divina, ela é de Deus. O cenário dos serviços mediúnicos prosseguia com vibrações harmoniosas,
dispensadas pelos mentores espirituais e sustentadas pelo grupo de cooperadores adestrados. Não obstante as tensões durante as comunicações referidas, era possível preservar-se o equilíbrio da concentração mental em sintonia com as forças superiores. Raulinda e Leonardo se haviam recomposto, são os dois médiuns, né? E sob a assistência dos mentores mantinham-se calmos. Agora era a vez de Francisco oferecer a instrumentação mediúnica à psicofonia atormentada qual ocorrera durante a atividade há poucas horas. A mesma entidade espiritual que fora trazida pelo amigo Fernando incorporou transpirando azedume. Davi, que se encontrava sob assistência do Dr. Kress, foi chamado nominalmente pelo sofredor espiritual e logo deu início à sua manifestação. Informava que tinha orientação do soberano das trevas para influir-lhe na conduta, contribuindo para a sua desestruturação, assim como o do seu trabalho. Disse mais, que o enfrentamento da entidade zombeteira com o Dr. Erma já era parte do esquema, tanto quanto o plano da expulsão do médio da casa espírita, em razão do seu comportamento rebelde e insensato, objetivando deixá-lo sem concurso de amigos, conhecedores do exercício da mediunidade e os seus riscos, ficando exposto a maior número de perigos na companhia dos seus admiradores e responsáveis. E assim, o médium surpreso demonstrava perturbação no raciocínio, acostumado à presunção e à autofascinação a que se entregava. Tomado de receios injustificados, começou a chorar. O doutor Carneiro acercou-se mais e falou-lhe com ternura paternal, enquanto o irmão Almiro dialogou com o semeador de pânico. Davi, a inflexão de voz infundia ânimo, mas chamava a realidade. É necessário despertar para os compromissos espirituais. A mediunidade é faculdade, cujo exercício deve ser realizado santamente, com altas cargas de responsabilidade e respeito. Ninguém aplica uma função destinada à elevação do ser de maneira irregular, que não venha a sofrer as funestas consequências da atitude leviana. Ademais, você não desconhece que exercitá-la para o bem é um dever, e que a amplitude dos fenômenos que lhe proporciona tem por meta facultar-lhe a reabilitação moral. De leviandade em leviandade, você mais tem agravados compromissos do que lhe cumpre ressarcir. A oportunidade de edificação passa rapidamente e é necessário aproveitá-la. Calou-se um pouco, dando ensejo ao companheiro para assimilar-lhe o conteúdo, e logo prosseguiu. A simonia, é crime catalogado nos códigos divinos. A vida é muito valiosa em todas as expressões de natureza, particularmente a humana, que você tem cuidado de forma irresponsável. Você é saudável, conseguiu uma profissão invejável, tem um lar rico de bênçãos. Por que negocia com uma faculdade mediúnica cujos recursos lhe são concedidos gratuitamente? O que tem feito da consciência, além de anestesiá-la nas ilusões mundanas? Você assumiu graves obrigações com a vida no que tange à caridade, que deve espargir com as mãos cheias de amor. Não pense que após o cirúrgico do Dr. Erma, nos atos negociados, significa anuência ao erro. Ele assim procede em respeito aos enfermos ludibriados pelos métodos ignóbeis que você estabeleceu para chegarem até ele. Dando vazão ao seu mau procedimento, quanto ganha o autor das atividades socorristas sem cujo concurso você nada pode? Como se permite um comportamento execrando de tal porte que leva a outros extremos morais, desrespeitando lá as concessões da saúde e a conduta mediúnica? Não pense que aqui estamos somente para exprobar-lhe o comportamento.
o nosso objetivo é ajudá-lo. É aqui, amigo e amiga, que nós temos que pensar seriamente como nós estamos conduzindo a nossa mediunidade. Às vezes a gente não cobra em dinheiro, a gente cobra em favores. Tomemos cuidado com isso, porque às vezes eu exerço uma função mediúnica, mas com um interesse por trás disso. Também é cobrar. Talvez eu não receba o dinheiro em si, na moeda, mas eu estou buscando uma outra recompensa. E a mediunidade é de graça, não é? Então dá de graça, que de graça você recebe. Continuando aqui. Novamente calou-se, ensejando ao aturdido ouvinte a bênção da reflexão. Enquanto isso, o emissário do infortúnio discutia, furibundo, com o irmão Almiro, que o atendia com amor sob a vigilância diligente do nosso Fernando, interessado no diálogo e no destino do seu protegido. Essa reunião deu curso aos esclarecimentos, entre outras, tem como finalidade despertá-lo para a verdade e ao bem, desintoxicá-lo dos vapores morbíficos que se permitiu, quando transitando pelos antros morais do luxo, mas nem por isso menos perturbadores. Trouxemos Guilherme a fim de proporcionar-lhe a paz e a compreensão dos perigos que o rondam. Essa sua atual reencarnação é de resgate, de formosas provações e não de licenças morais. Não está previsto para você o mediunato, por enquanto, mas sim a estrada redentora que o levará a esse labor elevado, caso se submeta aos imperativos do dever. Hoje são muitos os adversários que você tem granjeado pelo caminho em ambos os planos da vida. Mentes encarnadas e desencarnadas maldizem-no, vibram violentas na sua direção, atingindo sutis equipamentos da sua mediunidade, que dá os primeiros sinais de falha, de erros lamentáveis. Não há médios irreprocháveis. A Terra é planeta ainda inferior, porque nós que lhe estamos vinculados somos espíritos inferiores, salvos as exceções compreensíveis. Recomece o trabalho do bem nas bases ensinadas por Jesus e reconfirmadas por Allan Kardec. Volte à simplicidade, reparta o excesso que lhe chegou de forma equivocada com os que padecem carência. Ninguém consegue enganar-se a si mesmo por muito tempo. Quando a gente lê um parágrafo desse, né, um capítulo desse, a gente observa o amor que Jesus dispõe a nosso favor. Né? Mesmo Davi sendo um médium completamente dominado pelas trevas, pelos interesses pessoais negativos, mesmo ele, foi dispensado a ele um tempo, uma reunião, amigos espirituais para ajudarem. Sabe, minha gente, não dá para viver sem esses conhecimentos, mas não. Como ele diz assim, é muito grave o que ele disse aqui, que que muitas mentes mandam para ele vibrações negativas. E não são mentes de encarnados, que às vezes são entendidos encarnados também. Então aquele que faz o mal está sujeito a essas frequências perigosas das mentes infelizes e infernais. Cuidemos, minha gente, cuidemos, em todos os sentidos. Tratemo-nos de vós, assim como Jesus nos tratou. Quando eu trato alguém de vós, eu trato com excelência, com nobreza, com dignidade, porque assim o outro passa a ser o Deus que existe nele e que comunica-se com Deus que existe em mim. O outro é isto. Entendamos assim, ou essas guerras entre nós vão sempre gerar problemas muito sérios. Havia na emoção do benfeitor a vibração de ternura, mas também de severidade, não dando margem à interpretação errônea. Tratava-se de um apelo último, como a significar que a partir daquele momento a sorte estava lançada, facultando a Davi o apoio da espiritualidade ao seu prosseguimento com outros amigos desencarnados que ele preferisse. É isso. Ou eu vou seguir com a espiritualidade superior, ou eu vou ficar com os amigos que eu escolher. Pense nisso, amigo, ou pense nisso, amiga.
Não se esqueça, concluiu o sábio orientador, que depois das alucinações na França, você desencarnou vitimado pela negligência moral, reencarnando-se quase de imediato na Romênia. Lá conheceu mais tarde o Dr. Graça, ajudando em experiências nefastas com cobaias humanas da condição de seu enfermeiro, aferrados ambos ao mais cruel materialismo. Passada a Primeira Grande Guerra e desencarnando em grande indigência espiritual, um e outro comprometeram-se a reparar os crimes auxiliando vidas, diminuindo-lhes a aflição e amparando os sofredores, a que hoje você deveria ocorrer com amplitude, conforme a proposta inicial quando do despertar da faculdade. O futuro você o escreverá, conforme lhe aprouver. Aqui tem uma informação muito importante, que ele acaba de desencarnar lá na Guerra Franco-Prussiana, né, em 1870, mais ou menos, e imediatamente ele reencarna na Romênia e encontra o Dr. Graça, esse mesmo médico espiritual que estava atendendo por ele. E ali os dois começam a trabalhar cobaias humanas e cobrando valores altos para isso. Ou seja, o mal vai se juntando ao mal e vão gerando uma teia do mal. Por isso que é preciso tomar cuidado naquilo que eu aceito, naquilo que eu me proponho. Abraçou com afeto, adindo emocionado. Que o divino médico nos cure interiormente. O Dr. Hermann Graz, visivelmente comovido, abraçou o mentor e pediu licença para expressar-se. Neste comenos, a palavra sábia do irmão Almiro acalmou o comunicante infeliz que Fernando desligou do médium Francisco, levando ao sono profundo para futuras terapias. Davi, a sua voz era grave, embora meiga. Não há outra alternativa para nós, a partir deste momento, senão o da edificação moral. Aliás, nunca houve outra antes. Nós a tomamos com mãos incapazes e lhe alteramos o rumo do passado, e os efeitos danosos ainda remanescem em nosso mundo íntimo. Estamos vinculados pelas ações negativas e ao pranto, a dor, o desespero de muitas vidas que amarguramos. Limitamos e ceifamos, permanecem clamando pela reparação. Jesus Cristo nos convidou à retificação dos nossos delitos, a mim pela condição de verdugo do próximo, e a você pela de comparsa igualmente cruel. Eu prossigo médico, utilizando-me dos seus órgãos físicos e manipulando-os, tendo como auxiliar que me deve ser mais maleável e acessível. Começamos bem, com entusiasmo, atendendo aos infelizes mais desventurados, porque além das dores que os dilaceravam, padeciam da injunção rude da miséria econômica, recebíamos os seus sorrisos ingênuos e agradecidos, suas vibrações de amor e suas preces intercessórias por nós, ensejando-nos o equilíbrio e a saúde da alma. Como éramos felizes então. Viu, gente? Aqui é aquele médico, né, que trabalhava com o Davi, que estava fazendo aquelas coisas estranhas, né, ambos agora estão entrando num acordo. Ou seja, o Davi renasceu, o médico ficou, aqueles mesmos lá da Romênia, lembra? O médico ficou para juntos trabalhar a redenção das suas próprias almas. E o que aconteceu? A emoção embargou-lhe a voz. Conhecido pela forma rude com que tratava a clientela, pelos gestos bruscos e reações inesperadas, o Dr. Hermann agora se desnudava. Certamente sua habitual maneira de apresentar-se era um mecanismo de autodefesa, um cuidado para não revelar-se, mesmo em nossos círculos espirituais, onde era respeitado. Alguns de nós tínhamos como um companheiro áspero, desidentificado dos sentimentos fraternos e do Evangelho. Era visto agora na grandeza das suas expressões, lutando para conduzir com amor o amigo invigilante, enquanto aguardava com a lógica da razão e a vibração do afeto. E, mantendo o controle, o Dr. Hermann prosseguiu. Perdemos o rumo.
Você e eu nos desviamos da senda. Vi-o tombar e prosseguir ao seu lado. Acompanhei as suas alucinações e insisti, agindo por seu intermédio como se nada houvesse acontecido. Tal o meu desejo de servir, necessitando da sua instrumentalidade. Adverti-o e continuei. Silenciei observações por sabê-lo um adulto lúcido que deve ser consciente do que faz. Há pouco tentei retirá-lo, quase à força, do ambiente sórdido para onde ocorreu após o nosso labor, buscando afogar-se no lodo das paixões vis. Apoiado-me em nós, de nós ambos, porém, muito mais de você. A continuar com a conduta nos moldes atuais, já não terei campo do seu psiquismo mediúnico para o nosso intercâmbio, sendo constrangido a prosseguir onde, quando e conforme o Senhor me facultar. Vejo-o, não poucas vezes, assessorado por seres malfazejos, que já se utilizam de você, fingindo tratar-se de mim, porque a sua sensibilidade está ficando embotada. Não se dá conta da diferença das energias deles e das minhas. A mistificação toma-lhe espaços largos e os sinais de alarme são detectados. Os pacientes pioram, para alguns são receitados produtos inadequados ao pós-operatório, às ocultas, outros adquirem infecções depois das cirurgias, mas outros sofrem riscos de morte quando você vai parar. Quando? Agora é a sua existência física, tornando-se exposta. Você quase nada conhece do mundo dos espíritos onde estamos. Todo cuidado é pouco. Aproveite este momento, Guerra. Houve um silêncio geral, no qual se ouviam as vibrações do bem que pairavam no ar. O irmão Almiro encerrou a reunião com significativa oração, agradecendo as messes recebidas e exorando proteção para todos nós. O Dr. Hermann conduziu Davi ao corpo que dormia profundamente. Os demais companheiros encarnados foram encaminhados aos respectivos lares. Fernando e outros auxiliares enfermeiros da casa estabeleceram providências a respeito dos espíritos que se haviam comunicado para posterior atendimento. Podia notar a satisfação refletida na face do benfeitor quando nos convidou para seguir a sede que nos albergava. O relógio da sala mediúnica assinalava as 4 da manhã. As ruas da grande cidade estavam quase totalmente desertas, visitadas por um ou outro veículo apressado e algum noctivago atrasado e sem rumo. O céu límpido daquela ocasião adornava-se de pirilampos estelares. Vou dizer para você uma coisa, meu amigo, minha amiga. Tem uma hora aqui que o Dr. Hermann diz que ele não sabe nada do mundo espiritual. O Davi estava encarnado, né? Ele foi retirado do corpo enquanto o corpo dormia e fizeram essa reunião lá entre eles, espíritos. E ele diz assim, você não sabe nada do mundo espiritual e você está vivendo uma vida de desterro. Você já começa a embotar a tua mediunidade a ponto de não saber se sou eu que estou fazendo o trabalho por você, se é um outro mistificador. Então é preciso que a gente tome cuidado, sabe? Por quê? São graves as nossas decisões, muito graves. E tem pessoas que elas se acomodam no seu modo de ser. Então a pessoa chega num determinado momento que ela acha que está tudo muito bem, que está ótimo do jeito que eu estou fazendo, que é assim mesmo, e então eu vou lá no centro espírita, faço isso, faço aquilo outro, mas o meu modo de ser permanece. E não é bem assim. A gente nunca pode ser igual no dia seguinte. O sol, quando ele levanta a cada manhã, ele vem diferente. As horas de cada dia são diferentes, muito embora sejam as mesmas. Então assim também somos nós. Quando nós nos acomodamos em nós, podemos ter problemas sérios. Porque tudo é dinâmico, tudo é evolução. Um abraço para todos vocês, até o nosso próximo capítulo.